A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de restauração para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra de cura, de milagre, de mudança de vida e de resposta para você que precisa de uma ajuda urgente da parte de Deus. Peço que no nome de Jesus você possa prestar atenção nesse texto que iremos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao 52. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E cresceu Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto muito interessante, um texto que nos traz muita direção da parte de Deus, que nos fala sobre o menino Jesus no meio dos doutores. E no versículo 39 vai começar a falar que quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, Jesus com seus pais, os discípulos, voltaram para a cidade de Nazaré. E Jesus, que era menino, ainda era jovem, ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que veio a esta terra para mostrar o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 8:32. E Jesus, desde pequeno, desde mais novo, ele já crescia e se fortalecia em espírito. E se nós formos atentarmos para esses 3 pontos, crescer e se fortalecer em espírito, nós vamos trazer para a nossa vida e entender que o melhor crescimento,
A melhor força que o ser humano pode buscar na face da terra é o crescimento pelo Espírito Santo de Deus. É o fortalecimento pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a terceira pessoa da Divina Trindade, a qual, quando você decide aceitar a Jesus, esse Espírito que é santo, ele habita na sua vida. E Jesus tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. E mesmo Jesus sendo pequeno, sendo um menino, ele crescia e se fortalecia no Espírito. Hoje, o ser humano que aceita Jesus pode crescer e se fortalecer não fisicamente, com alimentos, com bebidas, não com os recursos da terra, mas o ser humano que aceita Jesus ou tem Jesus deve crescer e buscar o fortalecimento em espírito, que a Bíblia nos ensina que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram um Pai em espírito e em verdade. Então, quando você aceita Jesus em sua vida e deixa o Espírito Santo de Deus que está na tua vida te usar para louvores, pregação da palavra, oração, você, ainda que seja menino na fé, ainda que você seja uma pessoa nova, convertida, você tem que entender que você vai crescer e você vai se fortalecer de uma forma sobrenatural, a qual o próprio Espírito de Deus que você aceitou te encherá e te fará crescer e te fortalecerá para você saber lidar com as influências do maligno, para você saber lidar com as dificuldades que aparecerem na tua vida, porque o Espírito de Deus é perfeito e ele guia, ele instrui, ele direciona a nossa vida para o melhor. Então Jesus, mesmo sendo pequeno, ele crescia. E não importa se o diabo falou que você não vai crescer. Se você tem o Espírito de Deus em sua vida, você vai crescer no nome de Jesus. Não importa se estão falando que você não tem capacidade e que você não vai crescer. Mas se você tem o Espírito de Deus na sua vida, se você tem Jesus, você vai ser fortalecido e cheio de sabedoria para lutar contra as influências malignas. Meus irmãos, entendam uma coisa. O diabo pode ter falado muitas coisas em sua vida. O inimigo pode ter usado pessoas, pode ter falado diretamente na sua cabeça que você não é nada, que você não vai crescer. Meus irmãos, tudo que nós precisamos ter em nossa vida é o Espírito de Deus. É Ele que dá força, é Ele que dá graça, é Ele que levanta, é Ele que exalta. É Ele que capacita, é Ele que prepara a minha e a sua vida para vencermos os nossos medos, nossas adversidades e nossas aflições. Você pode não ter ninguém na sua vida, mas se você tem o Espírito de Deus, além de crescer e se fortalecer, você será um homem, uma mulher cheia de sabedoria e a graça de Deus estará sobre a tua vida. E não há diabo que possa te derrotar, e não há enfermidade que possa te parar. E não há fofoca, não há palavra de maldição, não há macumba, não há feitiçaria que vai poder te parar. Porque o Espírito Santo de Deus é que te faz crescer. Porque é o Espírito Santo de Deus que te dá a força.
E é o Espírito de Deus que te dá a sabedoria, para que a graça de Deus esteja na sua vida e você vença. Então a Bíblia vai continuar a falar que todos os anos os pais de Jesus, eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa, ou seja, era um costume. E Jesus, tendo 12 anos, sendo muito novo, uma criança ainda, ele subiu para Jerusalém segundo o costume do dia da festa, a festa da Páscoa. E quando os pais deles regressaram, voltaram para casa, terminado aqueles dias, a Bíblia fala, aqueles dias da festa da Páscoa, Jesus, o menino, ele ficou em Jerusalém. Só que os pais deles não sabiam que ele tinha ficado. E os pais deles pensaram que ele voltaria de companhia pelo caminho. E os pais deles andaram a caminho de um dia procurando Jesus entre os parentes, entre os conhecidos, e não acharam Jesus. E quando não encontraram Jesus, eles voltaram para Jerusalém, aonde tinha acontecido a festa da Páscoa, para buscar Jesus. E quando se passou 3 dias, acharam Jesus no templo, na casa de Deus, o templo santo, sagrado. E Jesus estava assentado no meio dos doutores. E os doutores estavam ouvindo a Jesus e interrogando a Jesus. Então olha só que maravilha. Jesus, sendo um jovem de 12 anos, crescendo em espírito, se fortalecendo em espírito, cheio de sabedoria, na casa de Deus, pregando, ensinando no meio dos doutores. E aqueles homens ouviam Jesus e interrogavam a Jesus. Meus irmãos, eu quero falar para a tua vida que quando você aceita Jesus, quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele te leva a lugares, ele te leva a ambientes para que o nome de Deus, através da tua vida, possa ser glorificado. Pessoas podem falar que você não tem capacidade para pregar. Pessoas podem falar que você não tem capacidade para louvar. Pessoas podem falar que você não tem capacidade para administrar. Mas eu falo para a tua vida em nome de Jesus, que quem tem o Espírito Santo de Deus prega, ensina e adora ao nome do Senhor no meio dos grandes. Hoje em dia as pessoas pensam que pregar para doutores, pregar para juízes, pessoas grandes, famosas, precisa ter teologia. Muitas pessoas pensam, mas irmão, como que eu vou pregar no meio de tanta gente sábia, pessoas grandes, importantes? Meu irmão e minha irmã falou para a tua vida, quando você deixa esse Espírito Santo de Deus te guiar, movimentar a tua vida, ele te leva no meio de pessoas grandes e pequenas. Ele te bota no meio de doutores, pessoas que têm condição financeira. Ele te bota no meio de pessoas pequenas, também humildes, para que você possa pregar, ensinar e mostrar o caminho da palavra de salvação de Deus. Jesus foi para o templo não bater boca. Jesus foi para o templo ensinar a palavra de Deus para os doutores, os homens importantes daquela época. Os homens que, se aos olhos do humano, os humanos fossem ver, eram pessoas que eram muito importantes. Só que a missão de Jesus era pregar para os grandes e para os pequenos.
Para Jesus não existe maior e nem menor. Para Jesus não existe pequeno nem grande. Para Jesus não existe fraco nem forte. Todos nós somos iguais diante de Deus. Então, através desta palavra, Deus está falando com pessoas que têm nomes importantes. Deus está falando com doutores e pessoas que têm, louvado seja o nome do Senhor, um grau, uma situação financeira elevada. E Deus também está falando com pessoas humildes. Deus está falando com pessoas que também, louvado seja o nome do Senhor, são importantes aos olhos de Deus. Então aqueles doutores, aqueles homens importantes, ouviram Jesus, a pregação dele, da inteligência e das respostas que Jesus dava para aqueles homens. Sabe por quê? Porque eu creio que muitos esperavam que, por Jesus ser um menino de 12 anos, ele não tinha capacidade. Eu creio que muitos pensavam, Jesus, esse jovem aí, ele está crescendo, ele é apenas uma criança. Ele não sabe de nada. Só que muitos não sabiam que Jesus, sendo criança, um jovem, ele era um plano de Deus. E não é diferente nem na minha, nem na tua vida. Você pode ser pequeno, você pode ser humilde, você pode estar sendo criticado, você pode estar sendo rejeitado, mas se Deus tem chamado na tua vida, você vai pregar no nome de Jesus para a gente grande. E aonde Jesus te colocar no meio das pessoas grandes, eles vão se admirar das respostas e inteligência que Deus botar na tua cabeça. Porque a sabedoria do céu não é a sabedoria do homem. As palavras de Deus não são as palavras dos homens. Por isso que em diversas vezes Jesus, quando pregava, as multidões, a Bíblia fala que ficavam admirados da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E a Bíblia vai até chegar e falar que aquelas pessoas que ficaram admiradas, elas se perguntaram: que doutrina é esta? Que sabedoria é esta? E eu falo para a tua vida que esta sabedoria, esta doutrina não é do céu. Se você quer ter essa sabedoria na sua vida, a ponto das pessoas verem Deus na sua vida, você tem que buscar a palavra. Você tem que ler a palavra. A palavra é o próprio Jesus. Ele é a sabedoria. Ele é o conhecimento. Ele é o entendimento, ele é a compreensão sobrenatural de todas as coisas que existem na face da terra. Então, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, esse Espírito te impulsiona a você falar coisas que aos olhos humanos não são compreensíveis. Aos olhos humanos, louvado seja o nome do Senhor, são palavras que divinamente não são dessa terra. E é assim que Deus faz. Deus pega o pequeno que tem chamada, Deus pega a pequena que tem chamada e derrama poder e derrama graça sobre a vida dele e sobre a vida dela, para ele e ela fazer a obra de Deus. Então não se diminua, não deixe ninguém te diminuir. Você pode se sentir pequeno, você pode se sentir fraca, você pode se sentir ninguém, mas com Deus em sua vida você tem a sabedoria e a inteligência sobrenatural para mudar as situações de vidas que precisam de sua ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ficaram admirados com a inteligência de Jesus. Ele era novo, tinha 12 anos, mas o povo, as pessoas, aqueles homens ficaram admirados das palavras de Jesus. E quando viram Jesus no templo pregando para os doutores, eles viram e maravilharam-se, a Bíblia diz. E a mãe de Jesus vai dizer: filho, por que fizeste assim para conosco? Jesus, por que você fez assim para conosco? Eis que eu
e seu pai estamos ansiosos. Estávamos te procurando, por que você fizeste assim para conosco? Aí olha só o que Jesus vai falar para finalizar. Por que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Então olha só que maravilha. Jesus, sendo o próprio Deus, ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele era o próprio Deus. Só que mesmo que ele tenha sido gerado no ventre de Maria, nem o pai e nem a mãe dele compreendia o chamado de Jesus. Sabe o que Deus está querendo ensinar para mim e para a tua vida? É que quando você entende do chamado que Deus tem na sua vida, quando você entende que você nasceu para fazer a obra de Deus, que você nasceu para fazer a vontade de Deus, até mesmo as pessoas que te formaram, que te amam e que vivem do teu lado, elas mesmas não entendem o teu propósito. Você vai para a igreja, você prega a palavra, você vive ligado com Deus. E os seus pais e suas mães perguntam, por que você fica dentro da igreja? Por que você todo dia quer ir para a igreja? Por que você vive ouvindo louvor? Por que você parece uma pessoa esquisita, diferente? Por que você vive separado? Os nossos familiares, eles ficam se perguntando por que você faz assim conosco. Só que Deus, ele está querendo ensinar algo para a nossa vida. O que nós temos que fazer na terra é agradar o Pai. O meu negócio, o teu negócio não é com a família, é com Deus. Porque tem muitos familiares que não vão te entender quando você começar a buscar verdadeiramente a Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro da tua casa que não vai entender. É só você e Deus. Aí a Bíblia vai dizer que eles não compreenderam as palavras que Jesus dizia, ou seja, eles não entendiam que Jesus, sendo o próprio Deus, ele veio para fazer a vontade do Pai, pregar a salvação, pregar a libertação e pregar a cura. Essa foi a missão de Jesus. Só que para os pais dele, Jesus era simplesmente um menino jovem que estava se aventurando pela vida, mas não. Jesus estava no templo com um propósito, ensinando, pregando para gente grande. Só que nem os pais dele sabiam e entendiam o que Jesus estava fazendo. E não é diferente da minha na tua vida. Quando você começa a dar lugar e buscar as coisas do céu, as pessoas que não estão no mesmo propósito do que você não entendem as coisas que você faz. Quando você decide viver totalmente para Deus e se abster desse mundo, das coisas pecaminosas, quem não pensa dessa mesma forma que você não vai te compreender, não vai te entender a forma de você agir, a forma de você se vestir e a forma de você falar. Aí a Bíblia vai falar que desceu com eles. Jesus desceu com eles, os pais, e foi para Nazaré. Só que os pais eram sujeitos a Jesus. E a mãe de Jesus guardava no coração todas essas coisas. Aí a Bíblia vai falar que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, ainda que Jesus fizesse a vontade do Pai, nem o pai nem a mãe entendia qual era a vontade de Jesus. Só que tudo que Jesus falava, a mãe guardava. E eu quero falar para a tua vida que, ainda que você fale qual é o desejo do teu coração pela vontade de Deus para algumas pessoas,
Algumas pessoas não entenderão esse propósito que está no teu coração. Só que tem pessoas que guardam no coração aquilo que você fala. A pessoa não entende o motivo de você fazer a vontade de Deus, ir para a igreja, viver adorando, louvando. E quando você fala para ela o porquê, elas não te entendem. Só que algumas pessoas guardam no coração. Elas não entendem, mas elas guardam. Porque eu creio que através da minha e da tua vida, essas pessoas que não entendem, mas guardam, eu creio que um dia essas pessoas também entenderão e viverão aquilo que nós vivemos. Então a mãe de Jesus ainda, ela não entendia, só que ela guardava as coisas que Jesus falava. Ou seja, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode te transformar e pessoas não te entenderão. E quando você se explicar para essas pessoas, elas não te compreenderão, mas elas guardarão no coração as suas palavras. E verão Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim que Jesus cresceu em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, meu irmão e minha irmã, eu falo para a tua vida em nome de Jesus. Você quer ter sabedoria para saber falar, lidar e solucionar problemas difíceis? Você quer crescer em graça para com Deus? Você quer crescer em graça para com Deus e para com os homens, os seres humanos dessa terra? Você quer que pessoas vejam Deus na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Basta você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aceitar Jesus. E assim o mesmo te capacitará e te dará força e graça para você crescer para com aquele que está lá no céu e para com os homens que estão na terra. Louvado seja Deus.